Hoje você vai aprender de uma vez por todas o uso da crase. É isso mesmo, para você que vai fazer a prova dos Correios. Eu sou o professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa, e eu vou fazer você ser aprovado na prova dos Correios. Muito obrigado, estou muito feliz com a sua audiência, com o reconhecimento que você tem me dado neste canal. E eu vou pedir um favor a você, antes de iniciar este aulão aqui. Eu quero realizar um sonho que é alcançar os 100 mil inscritos ainda neste ano. E eu vou pedir a você este presente de Natal. E lógico, para isso acontecer, você tem que curtir, deixar o like aqui pro professor, não custa nada. Fazer um comentário e ativar o sino das notificações. E lógico, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, vai ajudar demais e eu vou conseguir levar conhecimento para muitos alunos aqui no YouTube. Mas chega de conversa, vamos ao que interessa, porque nosso objetivo aqui é dominar a língua portuguesa e hoje você vai realmente entender o uso da crase. Sem macete macetoso, não, sem muito bizu. Eu quero que você entenda, você vai entender. Fica comigo na tela. Bom, revisão da crase. Primeira coisa aqui, eu anotei para você quando que não usa. Eu quero que você memorize esses casos aqui, quando é que não usa o sinal. Então você vai memorizar aqui dentro quando é que não usa o sinal indicativo de crase. Mas antes disso, calma aí. Vamos pegar um exemplo de quando a gente usa. Vem aqui. Eu digo para você o seguinte, que eu assisto a aula do professor Lucas aqui no canal, eu assisto a aula. O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, exige preposição a. Assisto a. Aula admite o uso do artigo a. Então, preposição a mais o artigo a, ó, preposição exigida pelo verbo assistir, porque o verbo assistir no sentido de ver, exige preposição a, mais o artigo que acompanha a palavra aula, acontece aqui um casamento. E aí, esse bonezinho virado para trás aqui, ele é chamado de acento grave. Esse acento grave é justamente para marcar, para indicar o uso da crase, tá bom? Mas o que eu quero aqui? Quero que você memorize quando é que não usa. Então, número 1 ali, ó. Não se usa sinal indicativo de crase antes de masculinos, em geral, antes de verbos, antes de numeral, exceto no caso de hora, depois de preposição, exceto no caso da preposição até, entre palavras repetidas, por exemplo, verás Deus frente a frente, face a face, lado a lado, dia a dia, não pode ter crase. Antes de artigo indefinido, acontece que você não pode ter dois artigos juntos, ou seja, nada de crase. 7, essa 7 aqui é a clássica, né? Antes de plural, se o a estiver no singular. Vamos lá, você tem uma palavra no plural e o a no singular. Não pode ter crase. Cuidado, por exemplo, aqui ó, eu tenho um acesso, informações. Acesso, informações. Quem tem acesso a alguma coisa. Então, preposição a. A palavra informações admite o uso do artigo as. Uma palavra no plural, ó. As informações. Preposição a mais o artigo as. Você faz o quê? Uso casamento, professor. Exatamente, né? Então você vai ter a preposição mais o artigo aqui, ó. E aí vai usar o sinal indicativo de crase. É obrigatório ou opcional? Opa, na tela, professor. Obrigatório ou opcional? Obrigatório. Só pensei que era opcional. Não. Quando eu falo o sinal, aí eu quero que preste atenção aqui no detalhe, ó. Anote o seguinte. O artigo no plural, ele é o artigo no plural, tá? O artigo no plural, ele é opcional, tá? O artigo no plural, ele é opcional. O que eu posso fazer aqui? A preposição é necessária, porque quem tem acesso a alguma coisa.
O artigo no plural, eu posso eliminá-lo. Eliminou o artigo, ficou apenas a preposição a. Então, eu vou dizer assim, ó, acesso às informações ou acesso a informações. Lembra que eu anotei para você no tópico 7? Que eu não vou usar sinal indicativo de crase antes de plural, informações no plural, se o a estiver no singular. Tá vendo, ó? O a no singular, informações no plural. Não pode ter o sinal indicativo de crase aí. Então, o que você vai anotar aqui no caderno, ó? Que em as informações, igual tá aqui, ó, as informações, esse sinal, o sinal que é o bonezinho virado para trás, é um sinal obrigatório. Aí, professor, não é opcional? Não, é obrigatório. Opcional é o artigo. Esse aqui, ó, esse azinho aqui, o sinal agora é um sinal proibido. Eu vou exemplificar mais, fiquem tranquilos, tá? Vou exemplificar mais para você. E eu trouxe uma bateria de questões hoje, porque aqui, neste nosso curso para os Correios, o principal objetivo é resolver questão. E aí, claro que eu quero que você domine a língua portuguesa aqui comigo, tá? Mas vamos lá, vamos só terminar de anotar os demais casos, daqui a pouco eu trago mais exemplos. Não se usa sinal indicativo de crase em sujeito, em objeto direto, antes de pronome pessoal, antes de pronome de tratamento, exceto senhora e senhorita, porque senhora e senhorita pertence ao gênero feminino, antes de pronome indefinido e antes de pronome demonstrativo não iniciado pelo a. Turma, quais são os pronomes demonstrativos não iniciados pelo a? Este, esta, isto, esse, essa, isso. É porque se fosse um aquele, aquela, aquilo, aí nós usaríamos o sinal indicativo de crase. Quer ver? Ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Entregue o dossiê. Entregue o dossiê àquele servidor. Entregue o dossiê àquele servidor. Olha o verbo entregar. Quem entrega algo a alguém. Então você vai, ok, o verbo entregar, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Você vai entregar o dossiê, objeto direto, a quem? Aquele servidor, objeto indireto. Você entrega, tem que dominar essa parte da regência aqui, tá? Você entrega algo, entregar o quê? Entregar o quê? A quem? E aí o sinal indicativo de crase aqui você vai perceber que ele é necessário. Por quê? Porque o verbo entregar, ele exige preposição a e a palavra aquele admite o... Já começa com a, né? A do aquele. Então é preposição a mais o a do aquele. Você tem que usar o sinal indicativo de crase aqui nessa redação, nessa sentença. Tá? Professor, mas e se fosse a este? Entrega o dossiê a este servidor. Aí não teria crase. Né? Se fosse aqui, ó. Entrega o dossiê a este servidor. Aí não teria. Por quê? Porque este, esta, isto não começa com a. Tá bom? Então memorizem esses casos. Tira um print dessa tela de quando é que você não vai usar o sinal indicativo de crase. Eu vou exemplificar mais outros momentos em relação a isso. Eu vou exemplificar mais aqui, porque eu considero importante. Olha só. Eu digo que era favorável suas atitudes. Entenda uma coisa, não é porque essa aula é uma aula gratuita aqui para você no YouTube que vai ser uma aula de qualquer jeito, não. Tem que ser uma aula completa. Então, eu quero trazer tudo que você precisa saber aqui, tá bom? Então, olha só, era favorável suas atitudes. Quem é favorável? Vamos lá. Quem é favorável é favorável? Ah, professor, favorável a. Exigindo aqui o uso da minha preposição a. Suas atitudes vai admitir o uso do artigo as, ó. Suas atitudes. Beleza. Então, preposição a mais artigo as eu escrevo as com sinal indicativo de crase. Boa. Posso tirar esse sinal? O sinal é só o panezinho virado para trás. Eu posso tirar esse sinal aí? Olha aí para mim.
Professor, mas é um pronome possessivo. Não interessa. Por quê? Porque você está no plural. E se está no plural, você segue a regra do plural. Preste atenção aqui comigo. Galera, o que está escrito aqui, ó? Eu vou destacar em amarelo. O artigo no plural, ele é opcional. O artigo no plural é opcional. Então, o que você pode fazer aqui? Preposição é necessária, porque quem é favorável a. O artigo no plural, eu posso tirar. Tirou o artigo, ficou apenas a sua preposição. Isso. Então eu posso deixar só a preposição a. Era favorável a suas atitudes. Quero que você compare. Se eu dissesse assim, ó, cada texto é um texto diferente. Eu digo agora que era favorável. Era favorável sua atitude. Bom, você já sabe que quem é favorável a. Fazemos uso da preposição a. Sua atitude vai admitir o uso do artigo a. Então, preposição a mais artigo a, eu uso aqui o a com o sinal indicativo de crase. Mas, olha o que acontece aqui. Aqui, ó, você tem um sua. Ah, professor, mas lá em cima também tinha. Sim, mas lá você está na regra do plural. Lê lá, ó. Era favorável às suas atitudes. Agora aqui é singular. Se está no plural, eu mantenho a regra do plural. Aqui, quem é favorável a. Como sua é um pronome possessivo feminino adjetivo, pronome adjetivo é porque ele acompanha o nome, ó. É favorável e favorável à sua atitude. Nesse cenário, a preposição é obrigatória, porque é favorável a. O artigo diante do pronome possessivo feminino adjetivo, que está no singular, esse artigo é opcional. Aqui eu posso falar que o sinal é opcional. Aqui você pode tirar nesse segundo exemplo. No primeiro, como estava no plural, segue a regra do plural. E você quer ver algo mais legal ainda? Se fosse masculino, a regra é a mesma, não muda. Igual aqui, ó. Lá tá escrito, ó, nesse exemplo aqui, ó. Acesso às informações. Se eu trocasse informações por documentos, ficaria assim, ó. Acesso aos documentos ou acesso a documentos. Porque o artigo, tá anotado aí, ó, em amarelo aqui, destacado. Tá aqui, ó. Cadê? É que faz assim, ó. O artigo no plural, ele é opcional, independentemente se ele é feminino ou se ele é masculino. O artigo no plural é opcional, tá bom? Beleza, pro. Um outro caso aqui também muito importante, antes de partirmos para as nossas questões, é o seguinte. Eu digo para você que eu fui até a fazenda. Aqui você pode usar o sinal indicativo de crase ou não usar, porque você tem a preposição até, e essa preposição até indicando um limite. Quando a preposição até estiver indicando limite, é o limite. Pode ser limite de tempo ou limite de lugar. Aqui é o limite de lugar, mas poderia ser de tempo. Olha, nossa aula vai até às 13 horas. Hoje você vai ficar quase uma hora aqui comigo, viu? Nossa aula vai até às 13 horas. Eu posso usar crase ou não. Mesma coisa aqui, ó. Nós iremos até a fazenda, nós iremos até a farmácia, né? É meu limite. Aí eu posso ou não usar o sinal indicativo de crase. Tá bom? Então, só uma revisão aqui. Você vai memorizar quando é que não usa o sinal. Eu não uso o sinal nesse cenário que está aqui, nessa listinha que você vai memorizar. Agora, vamos partir para a questão? Vem cá comigo na questão de prova. Questão 1. O emprego do acento grave em dessa distorção de percepções a qual os jovens estão submetidos. Eu já comecei com uma questão mais difícil aqui, né? Pelo seguinte, os jovens estão submetidos
a alguma coisa, ó. Preposição a. Os jovens estão submetidos a alguma coisa. Esse a, ele vem deslocado para antes do pronome relativo. Esse a qual, aqui, ó. A qual, ele é um pronome relativo. E aí, ó, esse a, ele vem deslocado para antes do pronome relativo. E aí, o que você tem que fazer, ó? Você vai usar o sinal indicativo de crase necessariamente. Então, aqui, ó, você tem uma regência do nome. Submetido é um nome, não é verbo. Quem está submetido a alguma coisa, ó. Os jovens estão submetidos a quê? A distorção de percepções. Então, você tem uma fusão aqui, ó. Submetido a, preposição a, mais o a do a qual. Professor, mas eu não entendi. Tá bom, peraí. Vamos pegar aqui só um slide em branco para eu poder mostrar melhor isso para você. Tá aqui, ó. Vem cá. Eu digo que a lei a qual me refiro é a 11.340. Eu acho que ela é de 2006, 2007, colocar 2007. A lei a qual me refiro é a 11.340. Veja que esse a qual aqui, ele é um a qual pronome relativo. A lei a qual me refiro. Esse a qual é pronome relativo. Beleza. Se ele é um pronome relativo, a gente tem que ter essa aula ainda, hein? Nós precisamos dessa aula para falar de orações subordinadas. Mas olha aqui. Se ele é um pronome relativo, ele introduz a minha oração, a qual me refiro. Vou destacar diferente. Aqui, ó. A qual me refiro. Que é uma oração. Vou ficar um pouquinho mais embaixo aqui, ó. É uma oração subordinada de natureza adjetiva, né? Oração subordinada adjetiva. E aí o detalhe é o seguinte, olhe para o meu verbo, que é o verbo referir-se. O verbo referir-se aqui, ó. Eu me refiro, né? Então quem me refiro? Eu. Quem se refere a... O verbo aqui é transitivo indireto, ó. Você se refere a alguma coisa. Tá vendo que ele exige aqui a minha preposição a? Para onde essa preposição vai? Ela vem deslocada para antes do meu pronome relativo. O correto aqui, então, é dizer a lei a qual me refiro com o uso do sinal indicativo de crase. Porque aí você teve ali, ó, a fusão da preposição a, quem se refere a, eu me refiro a alguma coisa, mais o a do a qual. Essa preposição ela vem deslocada para antes do pronome relativo. Eu sei que isso é difícil. Fiquem tranquilos, fiquem calmos. Nós vamos ter um outro momento aqui para trabalhar essas regências. Aqui no canal do Professor Lucas, agora, comigo, você vai entender bem a língua portuguesa, vai deixar de ser um bicho de sete cabeças para você, tá bom? Eu quero que você entenda. Eu até vi alguns falando nos comentários. Ah, professor, as questões estão difíceis. Calma, calma. Às vezes parecem difíceis para você mesmo, mas com o tempo, você continuar acompanhando aqui o canal, se você persistir, basta persistir, eu garanto que elas se tornarão fáceis. E você vai mudar esse comentário, tá bom? Eu garanto. Mas eu preciso também desse compromisso da sua parte. Lembra, o nosso lema aqui neste canal é o compromisso. Nós temos um compromisso. Vamos juntos. Questão número 1, vamos ver qual é a que responde aqui corretamente, ó. Então, o emprego da crase justifica-se, letra A, pelo gênero feminino do pronome relativo qual? Não. Por fazer parte de uma expressão adverbial feminina? Não. Pela regência do verbo estão? Também não. Não é regência verbal, é regência nominal. Pela presença anterior do substantivo percepções? Não. Sobrou a letra E. Em função da regência do vocábulo submetidos. Sim, porque é submetido a. Submetido a. Letra E, questão número 1. Questão 2. Leia o fragmento do texto 2. Existem alguns hábitos que, quando incorporados à sua vida diária, ó, incorporados a, preposição a, mais o a
sua vida, que é o a artigo, tá vendo? Fusãozinha de preposição com artigo. Como sua, que é aquele caso do pronome possessivo, o que eu posso fazer? Eu posso usar ou não o sinal indicativo de crase. Aqui é aquele caso opcional. Tá. Observe o uso do sinal indicativo da crase e assinale a alternativa em que esse sinal é usado incorretamente. A banca IBFC, ela tem uma característica interessante, né? Ela te dá uma frase aí ela finge que ela não te deu essa frase. É como se ela não tivesse dado essa frase, ela não te deu. Aí do nada ela fala, assinale a alternativa que está correta. Então, por quê? Eu só queria que a IBFC me explicasse. Por que você colocou essa frase inicial aqui? Né? Pra que colocou? Sendo que não vai cobrar nada disso. É pra encher linguiça mesmo? É pra atrapalhar a vida do meu aluno? Pra quê? Né? Não precisa. Mas aqui, ó, destaca o que ele quer. Ele quer só a alternativa errada, alternativa incorreta. Bora lá. Letra A. A palestra sobre mudança de hábitos ocorreria ontem, às 8 da manhã. Às 8 horas. Tem até um ditado que é o seguinte. Antes de hora, crase sem demora. Ó, antes de hora, crase sem demora. Às 8 horas é uma locução adverbial feminina. O acento aqui, ele é um acento fixo, necessário, tá? Boa. Letra B. O palestrante decidiu cancelar a palestra. Ó, aqui sem crase mesmo. Porque quem cancela, cancela algo. Cancelar o quê, professor? A palestra. A palestra, objeto direto. Vai cancelar o quê? Pois ficou nos esperando desde as 7. Como desde aqui já é uma preposição, aí não vai ter crase lá, tá? Desde as 7, sem crase. Legal, legal, legal. Letra C. Soube que o palestrante saiu do anfiteatro e foi a pé. Pé é palavra masculina e não se usa a crase antes de masculino, né? Então, errado isso daí. Ele queria a errada? Então acabou. Errada é a letra C, tá? Por isso que é importante você destacar o que ele quer. Ele queria a alternativa que estava incorreta aqui. Letra D. Ele repensou e tivemos uma nova oportunidade. Saímos às pressas. Às pressas é uma locução adverbial feminina. O acento aqui é um acento fixo. Em locuções femininas, locuções adverbiais, locuções adjetivas, locuções conjuntivas e locuções prepositivas. Quando femininas, o acento é obrigatório, tá? Às pressas, ó, fique à vontade, tem que ter crase, tá? Fique à vontade, você usa o sinal indicativo de crase. Beleza. Letra E. E explicamos que às vezes, uma locução adverbial feminina também acento fixo. A alternativa que estava errada, letra C. Vamos para a questão número 3. Assinale a alternativa em que há o uso incorreto do sinal indicativo de crase. Tá. Letra A. A chatice se deve à instabilidade. Aquilo que se deve à preposição a mais artigo a que acompanhou instabilidade. Ó, se deve aqui. Boa. B. Não é à toa. À toa é uma locução adverbial feminina. O acento aqui é um acento fixo. IBFC gosta muito dessa expressão aí, à toa. C. Em referência a salário. O salário. Salário é palavra masculina. Não se usa sinal indicativo de crase. Como ele queria? A errada. A errada é essa daí. Letra D. Em clima de comoção de fim de ano, chegou-se a tecer elogios aos funcionários, inclusive aquele chato que todos criticavam. Ó, você tece alguma coisa, tecer elogios a alguém, ó. Tecer o quê? Elogios a quem? Aos funcionários, tá vendo? Então você tem a preposição a, mais aqui o os, que acompanha funcionários. Só que aí você teve aqui uma enumeração, ó. É tecer elogio aos funcionários e é tecer elogio, inclusive, também aqui, ó. A quem? É preposição a mais o a do aquele, lembra? Preposição a mais o a do aquele tem que ter sinal indicativo de crase, ó. Tecer elogios aos funcionários, inclusive tecer elogio àquele chato que todos criticavam. Letra D tá certo e letra E. Podemos ir às reuniões. Olha aí, ó. Quem vai a, preposição a, mais o artigo as. Então, você tem que preposição a
mais artigo as, e aí eu uso o sinal indicativo de crase necessariamente, tá? É ir, a, preposição a, mais o artigo as, que acompanha reuniões. A errada, letra C. Questão 4. Observe a crase na sentença. Veja o que fazer para sobreviver à influência dos colegas desagradáveis. Ó, você sobrevive a alguma coisa. Ó. Você vai sobreviver a quê? Então, temos aqui preposição a, que é uma... Vocês precisam dominar, e você está vendo que é muito necessário, é dominar essa regência dos verbos, né? Porque é sobreviver a, preposição a, mais um a artigo que acompanha a palavra influência. Então, ó, sobreviver a quê, professor? Sobreviver à influência dos colegas desagradáveis. Beleza, assinale a alternativa que justifica corretamente o seu uso. Letra A. Indiferente o verbo ser transitivo, indiferente o verbo ser transitivo indireto ou direto? Não, não tem diferença, depende. Aqui o verbo sobreviver, inclusive, ele é um verbo transitivo indireto, porque é sobreviver a alguma coisa, sobreviver a essa influência. E aí, ó, a influência, objeto indireto. Letra B. O a, preposição exigida pela expressão anterior, pelo verbo, se une ao a artigo exigido pelo substantivo feminino. Exatamente. Gabarito, letra B. Porque aí você teve ali, ó, a fusão da preposição a do verbo sobreviver, que é sobreviver a, mais o artigo a que acompanha a palavra feminina. Tá? As outras alternativas aí, ó, falou que seriam locuções, não é o caso. Tá bom? Questão número 5. Dentre as alternativas, assinale aquela em que há o uso incorreto, de novo, hein, do sinal indicativo de crase. Qual é a alternativa errada? Letra A. De repente, precisei desenvolver um projeto de aplicativo. Aquela hora da madrugada, ó. Aquela hora. Tem o valor de naquela hora. Isso daqui é uma locução adverbial feminina. Naquela hora da madrugada. Acento aí obrigatório, ó. Acento é fixo. Aqui, vamos treinar. Eu vou mais rápido agora, hein? À toa. À toa é uma locução adverbial feminina. Já até vimos isso. Você vai perceber que, fazendo questões, as questões vão começar a se repetir e vão ficando mais fáceis para você, tá? Ó, C. Atualmente tudo é feito às pressas. Às pressas. Outro caso aqui, ó, de locução adverbial. E nós já vimos esse às pressas. Adverbial feminina. O acento é fixo, tá? Beleza. Letra D. Sobre as redes. Sobre a preposição. Sobre a preposição. Então, não posso ter esse sinal indicativo de crase aqui dentro, tá? Lembra que não tem o sinal indicativo de crase depois de preposição, exceto no caso do até. Como ele quer a errada, Buck BFC tem cobrado muito isso, né? E tá vendo que são questões recentes, pedindo sempre a errada. A resposta é a letra D. Por que não é a letra E de escola, professor? Porque você tem aqui uma questão de uma regência, ó. Da Revolução Industrial à digital. O que acontece, ó? É da Revolução Industrial a... Subentende aqui a palavra revolução. A Revolução Digital, ó. É da Revolução Industrial a quê? É da Revolução Industrial a Revolução Digital, tá? Porque senão você vai falar, professor, digital é palavra masculina. O digital. Não, toma aqui porque tá subentendendo revolução, ó. É da Revolução Industrial a Revolução Digital. Então tá perfeito esse uso do sinal indicativo de crase. A única errada é a letra D. Questão 6. No fragmento, lá estavam felizes da vida à espera de peixe. A espera de é uma locução prepositiva feminina. Quem é que já assistiu ao filme A Espera de um Milagre, né? Lembra aí? Comenta comigo aí. A Espera de um Milagre. Já viu aquele outro? A Procura da Felicidade? A procura de, a espera de, a luz de, a entrada de, a disposição de. São locuções femininas. Aí tem que ter sinal indicativo de crase. Professor, a respeito de tem crase? Não, porque respeito é masculino. O respeito. Então, ó, quando eu falo a respeito deste assunto, sem crase. Porque é uma locução prepositiva? É, porque... Como é que eu sei que é locução prepositiva? Ué, termina em preposição. Tá aí, ó. A espera de. Termina em preposição. Então, a respeito de é uma locução prepositiva? É. Mas ela é masculina. Por isso que não tem sinal indicativo de crase. Tá bom? Bora lá. Bom, temos o acento indicador de crase, ok. Assinale a única alternativa em que eu refiro do acento de saco. Aí
Aí de novo, né, IBFC? Aí você complica a minha vida. O que ele quer? Olha lá. Ele não quer nada com a expressão à espera dele. Ele quer, marque a alternativa certa aí. Tá, beleza. Não precisava ter falado o que você falou antes. A sensação que eu tenho aqui, quando eu vejo essas questões, parece que o examinador tá querendo aproveitar alguma coisa do texto para dizer que tá usando o texto. Só para falar que eu tô usando o texto que você leu, tá? E a questão não tem nada a ver com isso, né? Enfim, acontece. Vamos ver qual é a alternativa certa. Os pescadores dirigiam-se às suas casas. Quem se dirige a preposição a. Suas casas. Artigo as, né? Então, lembrando que aqui é a regra do plural, mantenho a regra do plural, né? As suas casas. Como ele quer a alternativa certa, parece que a alternativa certa é essa daqui. Gabarito, letra A. Acabou. Se dirigiu aonde? Às suas casas. Vamos confirmar? Letra B. Os pescadores disseram a verdade. Quem diz algo a alguém. Nesse contexto, disseram que a verdade, objeto direto, sem crase. Então já tá errado aqui, Disseram a verdade a quem? As famílias. Aqui tá certo. Porque ali, você vai dizer algo a alguém. Preposição a, mais o artigo as, que acompanhou ali famílias. Então, aí tá certo. O problema está no primeiro A ali, né? Então, beleza. C. Os pescadores puseram-se a falar. Falar é verbo. E diante de verbo, nada de crase. D. Eles se apegaram à notícia como a uma... Aqui tudo bem, Quem se apega a. Se apegaram à notícia. Preposição a, mais... Professor, é sempre a preposição primeiro? Porque é uma exigência do termo anterior, né? Se apegaram a. Exigência do termo anterior. E notícia admite o artigo a. Agora, aqui, se apegaram a uma notícia como a uma tábua. Uma é artigo. E aí você não pode ter dois artigos juntos. Gabarito, letra A de amor. Boa. Questão 7. Assinale a alternativa incorreta. Essa aqui nós já vimos, sobre a crase. Já vimos exemplo parecido. Assistir à televisão. Vamos lá, rapidinho. Quem assiste no sentido de ver, presenciar, assiste a. Preposição a. Televisão, palavra feminina. Então, preposição a mais artigo a. Aconteceu um casamento, meu pro. Letra A. A crase é a união de preposição com artigo? Lembrando, mais uma vez, que ele quer a opção errada. Letra B. A crase antes de palavras masculinas e antes de verbos? Não. Letra B é a que está errada. Tá? Na hora dessa prova, destaque o que o examinador quer. Ele quer a certa? Ele quer a errada? O que ele quer? Letra C. A crase vem antes de palavra feminina? Sim. D. A crase é representada pelo acento na vogal A? Sim. Legal? Errada. Letra B. Questão 8. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está corretamente empregado. Letra A. Eu gosto de estudar à noite. À noite, locução adverbial feminina. O acento aqui é fixo, gabarito, letra A. Se você não colocar o sinal ali, eu estudo à noite, sem crase. Parece que eu estou estudando o efeito climático. Parece que a noite é a coisa estudada por mim, né? Então, olha lá. Parece que eu estou estudando a noite, ela é estudada por mim. Não. Aqui é estudar durante a noite, no período da noite, tem que ter crase. Por que as outras estão erradas? B. Agradecer a todos. Todos é pronome indefinido, nada de usar sinal indicativo de crase. C. O curso é de 2 a 7. 7 é numeral, não se usa crase antes de numeral. E na letra D, lembra aqui, informações no plural, o A no singular, nada de crase. Ou eu escreveria as informações com emprego do sinal indicativo de crase, ou eu digo a informações, tá bom? Então, gabarito letra A, vamos para a questão de número 9. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Vamos completar. Moro em São Paulo e assisto, no sentido de ver, assisto a quê? As partidas do meu time no estádio do Pacaembu. No próximo ano, eu servirei ao... Eu não sirvo ao exército, eu sirvo a ele. Eu servirei ao exército. Então, a resposta correta aqui, letra D de doidinho. Professor, D de doidinho, tá bom? Marca aí, letra D. Vamos lá, questão 10. Assinale a alternativa incorreta em relação ao uso da crase. Qual que está errada? Visitei a região dos lagos. Quem visita, visita
algo, a região dos lagos, objeto direto. Aí não tem crase em objeto direto. Tá certo isso aqui. Ó, pra você não esquecer, sempre destaca o que ele quer. Ele quer a errada. B, queremos ir àquela praia. Quem vai A. Isso aqui é clássica, né? BFC ama isso aqui. A, preposição a, mais o a do aquela praia. Então, certinho. C, esta estrada é paralela à rodovia principal. Aquilo que é paralelo a, preposição a, mais o artigo a, que acompanha a rodovia. Certinho. Sobrou a letra D. Ela retornará à cidade amanhã. Faltou crase aqui, ó. Porque quem retorna a, preposição a, mais o a, que acompanha a palavra cidade. Tá bom? Então, você vai retornar a, preposição a, mais o artigo a. Preposição a, mais o artigo a. Beleza? Questão 10, letra D. Vamos lá para a questão 11. Assinale a alternativa em que a crase foi empregada de maneira incorreta. De novo, vamos lá, eu vou bater sempre nessa tecla. Destaca o que ele quer. Ele foi embora... Olha o aspressa. Professor, eu acho que esse aspressa vai cair na minha prova. Pode cair, né? Uma locução adverbial feminina. Aí o acento é o quê? Fixo. Fixo quer dizer, não tem fusão, não é A mais A. Ele é necessário, ele é fixo, ele tem que estar lá. B, viramos repetidamente à esquerda. À esquerda, locução adverbial feminina. Acento fixo também. Letra C, cheguei àquele município. Quem chega, chega a. Ó, você nunca cheguei em casa. Não, você chega a algum lugar. Cheguei aonde? Quem chega, chega a algum lugar. Tá, então, ó, chequei, né? Cheguei a algum lugar. Preposição a mais o a do aquele. Professor, se fosse a este, cheguei a este município. Aí não tem crase, né? Diante de este, esta, isto, nada de usar sinal indicativo de crase. Sobrou a letra D, de doidinho. Prazo é palavra masculina. E aí você tem não pode ter o sinal indicativo de crase. Como ele queria a errada, essa é a resposta. E aí, como é que está para você esta aula? Um aulão de crase digno, né? Completo. É realmente para você, como eu falei no início desta aula, eu quero que você saia hoje desta aula dominando o emprego do sinal indicativo de crase. Eu quero... E a dica que eu te dou é, terminou esta aula, vá responder questões. Né? Nós já estamos fazendo várias, mas o mais legal é você continuar respondendo, fazendo mais questões ainda. Porque quanto mais você fizer, mais você internaliza esse assunto. Não só este, mas também como outros, tá bom? Eu estou bem empolgado aqui com a nossa aula. Bora lá. Questão 12. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas. As inscrições ocorrerão no período de 10 a 20, sem crase, porque 20 é numeral, né? De março, agora tem crase, ó, das 8 às 16 horas. Aqui tem um paralelismo sintático, tá? Por exemplo, se eu digo para você, olha, nossa aula aqui, ela é das 8 às 12 horas. Aqui você faz referência a um horário de início e fim. Ó, das 8 às 12. Das 8 às 12. Um horário de início e fim. Né? E aí é paralelismo. O que eu posso fazer? Você pode retirar o artigo do primeiro, escrevendo ali, ó, de 8. Tirei do primeiro, eu tiro do segundo. De 8 a 12. E aí isso é um ínterim, quer dizer, é um intervalo. É um intervalo de tempo. Isso é um ínterim, é um intervalo de tempo, ó, de 8 a 12. Quer ver? Se alguém pergunta pra você assim, ei Lucas, quantas horas você estuda por dia? Aí você, pra derrubar esse, que quer saber da sua vida, você fala assim, uma média aí de 8 a 12 horas por dia. Nossa, derruba, né? De 8 a 12 horas por dia. E tem gente que ainda fala assim, de 8 a 12 horas por dia líquidas. Eita, ó. Não quer dizer que você começa a estudar às 8. Você pode estudar 8, 9, 10, 11 ou até 12 horas dentro de um dia. De 8 a 12. Já viu aquele que fala assim, eu trabalho de 6 a 8 horas por dia? Ó, de 6 a 8 horas por dia. Entendeu? Então, é isso que acontece aqui. Agora, se eu coloco das 8 às 12, é porque eu vou começar o meu plantão, a minha aula, às 8 horas.
Começa às 8 e eu paro às 2. Quer dizer que eu trabalhei, estudei 4 horas. Acabou. É isso. Se você compreende isso daqui, vai perceber que para dias da semana, a ideia é exatamente a mesma. Para dias da semana, eu tenho exatamente a mesma coisa. Legal? Bora lá. Vem comigo aí e vamos continuar na questão. A questão 12. Qual a resposta aí, turma? A letra B, né? B, professor. Boa. Questão 13. Assinale a alternativa em que não há desvio em relação à presença ou ausência do sinal indicativo de crase. O que ele quer? Ele quer a certa, né? Sinal alternativa correta. Letra A. As pessoas não dão importância à dor alheia. Quem dá algo a alguém, ó, vai dar o quê? Importância aqui. Então você vai ter aqui, ó, importância objeto direto, a dor alheia objeto indireto. Aí você tem uma fusão, ó, de preposição a mais o artigo a que acompanhou dor. Quer dizer que faltou o sinal indicativo de crase aqui, tá? Então teria que colocar o sinal aqui. Ele quer o quê? Ele quer a certa ou a errada? Ele quer a certa. Essa tá errada. Ele falou que não tem desvio, então ele quer a certa. B. Na apresentação fizemos menção àquele autor. Quem faz menção a, preposição a, mais o a do aquele. Preposição a mais o a do aquele, tá perfeito. Só não teria crase se fosse a este, a esta, a isto, tá? Aí não teria. Letra C. As palestras serão de 9 a 12. 12 é numeral e nada de crase antes de numeral. Às 20 horas tá certo, né? Às 20 horas tá certo, mas ele errou ali no primeiro. Às 20 horas aqui tá certo, porque isso aqui é uma locução adverbial feminina, tá certinho. E letra D, o rapaz entregou o pacote à moça. Aqui, ó, você entrega algo... Alguém entregou o pacote, objeto direto, a moça da portaria, objeto indireto. Então você vai ter aqui preposição a mais o artigo a que acompanha a palavra moça, ó, preposição mais artigo. E aí você tem uma fusão, tá? Então, essa aqui tá errada porque faltou o uso do sinal. Gabarito, letra B, vamos à questão 14. Em logo passa a condição de rotina, ó, passa aqui. Vamos ver se ele vai usar esse passa aqui, né? Esse exemplo, passa aqui, preposição a mais artigo a que acompanha a condição, ó, passar a alguma coisa. Beleza, ocorre o acento grave, indicativo de crase, já percebemos. A O, dentre as reescrituras do fragmento propostas abaixo, assinale aqui não ilustra erro. Ó, não pode ter erro, não tem erro, não é erro. Se não é erro, ele quer o quê? É a certa. Vocês têm que prestar muita atenção ao comando da questão. Ele quer a certa. Letra A. Logo passa esta situação. Não tem crase aqui porque esta é pronome demonstrativo. Lembra que não se usa sinal indicativo de crase antes de pronome demonstrativo não iniciado pelo A? E esse é o caso. Inclusive, pegue aquela lista lá e memorize. B. Logo passa a situação. Ó, situações é plural, o A no singular. Não pode ter crase. Teria que ser as situações ou a situações. Tá? C. Logo passa a fazer é verbo. D. Passa a um contexto. Um é artigo e eu não posso ter dois artigos juntos. Nada de crase aí. E letra E. Passa a construção. Acabou. Gabarito letra E. Passa a preposição a mais o artigo a que acompanhou a palavra construção. Aí é uma fusão. É um encontro da preposição com o artigo. Letra E de esperança, professor. Vamos para a questão número 15. Estamos chegando ao final aqui da nossa aula, hein? Que aulão este. E por favor, você está vendo a qualidade da aula que eu estou entregando para você. Eu estou entregando realmente o melhor para você aqui. Então, eu peço que curta, deixa a curtida na aula, faça um comentário. Nem que seja um comentário só para falar assim, tá beleza, professor, eu vi, tá vista a aula, assisti a aula. Fala assim, eu assisti a aula. Né? Mas, não, você pode comentar algo melhor também, lógico, mas comente, faça um comentário aqui pro professor, né? Deixa um comentário aqui pro professor. Obedeça. Quem obedece? O verbo obedecer, ó. Quem obedece, tanto o verbo obedecer como o verbo desobedecer. Quem obedece, obedece a. Então, eu vou dizer o quê? Obedeça aos seus professores. Aí, lembra que eu posso tirar o artigo aqui? Por quê? Porque o artigo no plural é opcional. O artigo no plural é opcional. Independente se ele é masculino ou feminino. Ó, eu vou sair dessa tela aqui, porque senão você vai falar, professor, tá na frente das alternativas. Não, tô saindo aí, ó. Sai daí.
Beleza. Obedeça aos seus professores. O verbo obedecer aqui, ó, é verbo transitivo indireto. Aos seus professores, objeto indireto. Depois, a diarista aspirou o pó. Porque aqui o verbo aspirar é transitivo direto. O pó, objeto direto. O verbo aspirar, ele até pode ser, aqui, ó, o verbo transitivo indireto. Mas aí seria no sentido de almejar. Tá? No sentido de almejar, no sentido de desejar, aí ele seria um verbo transitivo indireto, tá bom? Mas aqui, por exemplo, ó, você aspira a um cargo nos Correios. Pronto, você aspira a um cargo, você almeja um cargo. O verbo almejar é VTD, o verbo almejar é transitivo direto. Eu tô falando que o verbo aspirar, no sentido de almejar, que vai ser transitivo indireto, tá bom? Bom, quanto à regência verbal, assinale abaixo a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Qual é, turma? Qual é a alternativa certa? Obedeça aos e o, letra B de baixinho, é a sua alternativa que está correta. Vamos lá que eu quero fazer mais duas questões com você. Indica a alternativa em que o sinal indicativo de crase é opcional, facultativo. Bom, às pressas, você sabe que é obrigatório, porque é uma locução adverbial feminina. Professor, e antes da palavra casa? Quando a palavra casa estiver especificada. Não só a palavra casa, terra e distância. Casa, terra e distância. Você vai usar o sinal indicativo de crase quando essas palavras estiverem especificadas. Tá vendo que ele especificou qual é a casa? Não é qualquer casa, é a casa da mãe. Especificou, você usa o sinal indicativo de crase, tá? Se não tivesse da mãe, aí não teria crase. Voltou a casa. Sem crase. C. Morte de bebês leva a punição de médico. Leva a quê? Preposição a, mais o a, artigo que acompanha a punição. Como ele quer o caso facultativo, tá aí a resposta da letra D. Esse assunto se refere à sua casa. Aí você tem um caso aqui, lembra que eu comentei com você? Do pronome, e tá singular, o pronome possessivo, feminino, adjetivo. Adjetivo por quê? Porque ele acompanha um nome, e aí ele é possessivo adjetivo. Nesse caso, eu posso ter ou não o sinal indicativo de crase. Gabarito, letra D. E, para fechar aqui, questão 17. Estamos chegando aí a quase 1 hora de aula. Eu comentei com você que nós ficaríamos aqui até quase as 13 horas. Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Complete as lacunas comigo. Aqui é tempo decorrido, ó. Há alguns anos, na ideia de que faz alguns anos, e tem que ficar no singular. Há alguns anos, faz alguns anos, tá? Então, vou ficar aqui com você agora. Então, há alguns anos, faz alguns anos, viajei a São Paulo, sem crase, porque São Paulo é palavra masculina. E, por fim, a viagem foi curta, sem crase também. Por quê? Porque a viagem aqui é sujeito do verbo foi. E o sujeito nunca é isso, preposicionado. Nunca vai ser preposicionado, tá bom? Então, nós temos aqui como resposta a letra D de doidinho. Letra D é a sua resposta que está correta. E aí, turma, é isso. Vamos chegando ao final. Ó, meu Instagram tá aqui. Então, se você ainda não segue o professor lá no Instagram, é o lucaslemos.pro. Inclusive, se você quiser sugerir algum tipo de vídeo. Ah, professor, queria que o senhor trabalhasse tal assunto aí pros Correios. Manda lá no meu Instagram, porque eu gosto de ouvir a opinião de vocês. Professor, poderia trabalhar tal assunto. Acho que tal assunto vai cair na prova e eu queria dominar esse assunto. Nós temos ainda bastante tempo nessa nossa caminhada aqui, tá bom? Essa foi uma aula de crase. Espero ter ajudado demais. Estou muito feliz por você estar aqui comigo. Estou muito feliz que esse nosso convívio seja um convívio agradável, tá bom? Até um próximo encontro. Fique com Deus. Um abraço do lucaslemos.pro.